Fala galera, mais foto notícia na área. Tô aqui para falar de um assunto muito sério, muito importante. Até comentei lá no meu Instagram, né, sobre essa questão da arbitragem. Eu acho que todo mundo está ciente, desde sempre a arbitragem ela vem prejudicando os clubes como um todo. Todos os clubes, de uma certa forma, é prejudicado pela arbitragem, tirando um ponto ali, 2, 3, 5, 6. São pontos esses que determinam a posição da tabela do meu time, do seu time, de vários outros times. Eu tô aqui falando não só como vascaíno, tá? Tô aqui falando como um amante do futebol. Especificamente, analisando o último jogo, que foi Palmeiras e Flamengo, e não tô aqui nem defendendo o lado A, o lado B, mostrou mais uma vez como a arbitragem ela é tendenciosa. Eu acho que ela, de fato, manipula algumas situações para poder se sobressair. Sempre, é só vocês repararem aí, ver alguns frames, voltar um pouco no tempo para vocês perceberem. Sempre que algum clube reclama da arbitragem, no jogo seguinte, esse clube é favorecido. Foi assim com o Palmeiras, que reclamou da arbitragem no jogo anterior e foi beneficiado contra o São Paulo. E foi assim contra o Flamengo, que reclamou da arbitragem e foi beneficiado contra o jogo do Palmeiras, o jogo de ontem. Eu não estou aqui especificamente para reclamar que o Flamengo sempre é favorecido pela arbitragem. Não, essa possibilidade aí todo mundo já sabe, todo mundo já vê, é nítido. Infelizmente, cara, as narrativas contadas pelas emissoras de TV, as narrativas contadas por alguns canais de YouTube, acaba potencializando o ponto de vista das pessoas. E o que eu vou falar aqui para vocês é literalmente sem clubismo algum. Mas quem ama futebol, assim como eu, e ama o seu clube, independente de qualquer situação, qualquer coisa, dá para se analisar alguns pontos importantes. Eu classifico nessa ordem os clubes mais beneficiados pela arbitragem. Primeiro, Flamengo. Segundo, Corinthians. Terceiro, Palmeiras. Esses três clubes são muito beneficiados pela arbitragem, mas não é pouco, não é muito. Antigamente, não existia o VAR e tinha desculpa de não marcar pênalti, tinha desculpa de não marcar escanteio, ou a bola entrar mais de 1 metro e o juiz não vê. A gente releva em alguns pontos, em algumas situações, mas nos dias atuais não tem como jogar essa responsabilidade nas costas das arbitragens. Não tem como. Por mais que a arbitragem brasileira seja despreparada, que a arbitragem brasileira não tenha um reconhecimento devido e nem um reconhecimento financeiro adequado para poder se profissionalizar, ter uma dedicação maior, e dizendo de uma arbitragem que envolve e decide praticamente um jogo de futebol, um campeonato, uma liga, envolve muito dinheiro, envolve milhões de reais, é um absurdo que a CBF e os dirigentes não consigam entender que a prioridade, no momento, é consertar esse câncer, esse problema que tem na arbitragem. E por que ninguém quer consertar isso? Porque, obviamente, é favorável para todos, inclusive até o meu clube de regata Vasco da Gama. E por que eu falo isso? Eu falo porque é fácil, é só um presidente se manifestar, vir a público e falar que eles deveriam se unir. Todos os clubes da Série A, da Série B, C e D deveriam se unir para poder chegar num consenso e tentar melhorar a arbitragem brasileira. Tem como fazer isso, tem como tirar uma parte de um prêmio de uma Copa do Brasil, tirar uma parte de um prêmio no Campeonato Brasileiro e investir nessas arbitragens. E principalmente deixar a arbitragem num ponto mais claro, mais fácil, mais didático. Uma arbitragem sem tantas polêmicas. Por exemplo, eu sempre venho falando aqui que a arbitragem ela é tendenciosa, ela age sim por intenção. Por isso que eu acho que os árbitros deveriam ter uma regulamentação melhor, uma orientação melhor, e os clubes, todos os presidentes de todos os clubes, incluindo do Vasco da Gama, Flamengo, Botafogo, todos, se unirem para melhorar de fato a arbitragem. Só que parece que é uma má vontade quanto a isso. Se cada jogo, o meu clube, o seu clube, o nosso clube ser prejudicado, senta todos e organiza, reformula a questão da arbitragem, para nenhum clube ser tão lesado, nenhum ser mais, nenhum ser menos, porque no final da balança, sempre tem o mais favorecido. E como eu citei, sempre é o Flamengo, sempre é o Corinthians, sempre é o Palmeiras. Ano passado, o que o Palmeiras fez com a arbitragem a seu favor, garantiu o título de campeão brasileiro. Ah, Valmir, mas você está falando que se não fosse a arbitragem o Palmeiras não seria campeão?
Provavelmente que não. Um absurdo gigantesco não conseguir corrigir isso. Por quê? Vamos por partes. Primeiro ponto. Se tem uma imagem clara de um pênalti, de um lance, de uma falta, por exemplo, o Palmeiras foi beneficiado contra o São Paulo, de um pênalti grosseiro que o zagueiro do Palmeiras cometeu e o juiz nem chamou. Ontem, o Palmeiras foi prejudicado pela arbitragem com um pênalti grosseiro também que o Jorginho fez e nada foi feito. Nisso aí, a gente tem dois erros gravíssimos, visivelmente, nitidamente, mostrado com imagem. E qualquer pessoa em sã consciência daria esses pênaltis. Essa questão de interpretação de falta, interpretação de impedimento, interpretação de lance, interpretação deveria ser reduzido. As questões também do impedimento deveriam ser reduzidas. Eu acho que essa linha do impedimento deveria estar ou o jogador totalmente à frente, ou o jogador totalmente à frente, ali literalmente na banheira, ou pelo menos a parte do corpo dele, do tronco para cima impedido. Um dedo, uma pontinha do pé, o fiapo do cabelo. Isso beira o ridículo. Isso gera esse conflito. Isso gera esse atrito desnecessário. Isso estraga o futebol. Sem contar o tempo que fica parando para analisar impedimento, falta, enfim. Sobre questões interpretativas, que são as questões de falta. Por exemplo, no último jogo, Vasco-Fortaleza, desculpa. A entrada do Hugo Moura era de fato para expulsão, cartão vermelho. Se tinha intenção, se foi sem querer, se foi muito forte, se foi... Não, era uma entrada para expulsão. Porque ele entra com a sola do pé no tempo errado de bola e pega a batata da perna do jogador. Sem mais. Expulsão. O lance de pênalti a favor do Vasco na Copa do Brasil, onde o jogador do Botafogo coloca a mão na bola, aí não é interpretativo. Ali é claro que ele tem um movimento, amplitude maior, bota a mão na bola, é pênalti. E o juiz também não marca. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer aqui que eu não estou questionando só que o Flamengo se dá bem, que o Palmeiras se dá bem, que o Corinthians se dá bem com a arbitragem. Eu estou questionando que sim, a arbitragem ela é um divisor de águas para decisão de campeonatos. Porque, como eu falei, vai ter um jogo que a gente vai ser muito prejudicado e a gente vai reclamar da arbitragem. No jogo seguinte, parece que intencionalmente eles facilitam o jogo para o time que vai reclamar. Isso tem que mudar, galera. A gente tem que ver o futebol como um todo. A gente tem que ver o futebol de uma maneira geral. Não dá aqui para a gente achar legal ou bacana, como o Felipe, o goleiro do Flamengo, falou atrás, que roubado é mais gostoso. Que vai chorar na delegacia porque teu time roubou. Para de ser chorão. Não dá. Não dá. Além da gente, torcedor, a gente que ama o clube, a gente que gasta nosso dinheiro para comprar ingresso, pessoas que viajam de outros estados, pessoas que vêm ver o futebol, pessoas que amam o futebol, além dessas pessoas serem afetadas diretamente porque deixa de ver uma vitória do seu time, um título do seu time, deixa de comemorar uma conquista do seu time, há pessoas envolvidas financeiramente. Um jogador de futebol deixa de conquistar, deixa de ter sua carreira marcada como vitórias, conquistas. Uma instituição que faz um planejamento milionário deixa de ganhar aquele dinheiro daquele campeonato que poderia ajudar a desenvolver ainda mais o clube. Isso afeta diretamente. Isso é um problema muito sério. Eu acho que isso é um problema mais sério do que o próprio calendário. Primeiro, eu acho que deveria ter uma lista de erros que deveriam ser corrigidos. E, sem sombra de dúvida, é da arbitragem. O VAR, o contexto todo da arbitragem, também tem seus funcionários ali, que é a corda mais fraca. Jamais a CBF vai fazer uma autoculpa de assumir a sua responsabilidade. Ela vai punir o árbitro, ela vai afastar o árbitro, para depois voltar o árbitro, vai afastar o VAR, para depois chamar o VAR. Não tem lógica isso, não tem lógica. O futebol brasileiro está sendo prejudicado como um todo. E tem 3 beneficiados. Esses 3 beneficiados, numa sequência muito maior, tá fazendo a diferença. Tanto o Palmeiras, tanto o Flamengo, tanto o Corinthians. Eu não estou aqui falando que a arbitragem é só favorável para o Flamengo, não. Eu não estou aqui dizendo que o Vasco nunca foi beneficiado pela arbitragem, também não. Mas na média, esses 3 clubes são os que são mais favorecidos pela arbitragem. São os que ganham os pontos onde decide o campeonato. A arbitragem, ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser dialogada, ela tem que ser prioridade para todos os clubes. Enquanto isso não acontecer, hoje,
o meu clube pode ser prejudicado e amanhã o seu pode ser prejudicado. Hoje, o meu clube pode ser beneficiado e amanhã o seu clube pode ser beneficiado. No contexto geral, vai vencer um campeonato, vai ser rebaixado quem foi mais favorecido pela arbitragem e quem foi mais prejudicado pela arbitragem. Isso é um fato. Fica aqui a minha sincera decepção com a arbitragem brasileira, sincera decepção com a CBF e sincera decepção com o clube, com os clubes como um todo. Se vocês não se unirem para resolver esse problema, irmão, esquece. A gente vai continuar vindo aqui debater e não vai chegar a lugar nenhum. Eu, como torcedor, eu acho de uma forma bem prática e simples resolver esse problema de arbitragem. Como? Primeiro, profissionalizando de forma justa os árbitros e os bandeirinhas. Outro ponto, reformulando as regras da arbitragem. Essa questão interpretativa é absurdo. Em relação ao impedimento, primeiro ponto. Para mim, ou o jogador fica toda à frente da bola, ou o jogador fica meio corpo ali. E marcar impedimento, porque a mão, a pontinha do pé, o joelho, a coxa, tá um pouco à frente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. A linha nunca vai ser precisa. Às vezes pode dar problema. É um aparelho eletrônico, ele pode vir a falhar. Então fica mais claro, mais prático, mais eficaz fazer dessa forma. Outro ponto importante. Faltas. Interpretações de falta. O que é uma interpretação de falta? Seja claro. Empurrou, é falta. Ombro a ombro, deixa rolar. Pé levantado, é vermelho. Com intenção ou sem intenção. Uma interpretação mais clara, mais transparente, vai evitar mão na bola. Tem lance que é mão, tem lance que não é mão. Ah, ele abriu intencionalmente. Ah, ele abriu para se apoiar. Mão na bola. Então, acha assim, se não tiver com o braço para trás, pênalti. Se não tiver com o braço para trás, é mão. O cara fez assim, perdeu o equilíbrio, bateu a bola na mão, é mão. Então, assim, essas questões interpretativas tinham que ficar mais claras. Assim é fazer o futebol rodar mais, ser mais dinâmico, ter mais gols, ter uma fluidez melhor. Do jeito que tá, infelizmente, a gente vai ficar sempre se torturando, sempre culpando o clube adversário. Ah, porque o Flamengo rouba pra caraca e o Vasco é prejudicado. Ah, porque o Corinthians rouba pra caraca e o Palmeiras é prejudicado. O Palmeiras rouba pra caraca e o São Paulo é prejudicado. Vai ficar esse rodízio. E aí hoje, pode escrever o que eu tô falando. Esse jogo que teve Palmeiras e Flamengo, o Palmeiras foi prejudicado pela arbitragem. No próximo jogo, o Palmeiras vai ser beneficiado da arbitragem. Nesse jogo, o Flamengo foi beneficiado pela arbitragem. No próximo jogo, provavelmente vai ser prejudicado pela arbitragem. É assim que funciona. E isso aí a CBF vai empurrando com a barriga. Porque ela sabe que os presidentes, os dirigentes, todos os que envolvem os clubes, nunca vai falar que teve uma vantagem da arbitragem. Ele sempre vai criticar que teve um prejuízo. Isso, infelizmente, é uma conduta que está prejudicando o futebol. Valeu, galera. Esse aí é meu vídeo com uma nota de repúdio em relação a isso. Deixar aqui meu vídeo aqui para vocês aqui. Vocês, cara, vocês moram no meu coração. Já compartilha, segue, se inscreve aqui no canal do YouTube. E como eu falei para vocês, eu vou vir aqui fazer mais vídeos com mais frequência. Eu estou me organizando justamente para isso. E trazer vídeos aí, minhas fotos, meus conteúdos para vocês, que eu sei que vocês se amarram. Tamo junto, Seleção Vascaína, e vamos!